E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu vou tocar num assunto, não é bem sobre natação, mas é sobre um aspecto que tem uma influência enorme nas aulas de natação, que é falar sobre o medo de água, medo de nadar, medo do fundo, o medo. Vamos falar um pouquinho sobre medo, né? A definição correta de medo, de piscina, medo de água, seria hidrofobia, né? Poderia ser hidrofobia, mas não é. Acabou se escolhendo uma outra palavra, porque hidrofobia é uma das etapas do desenvolvimento daquela doença raiva transmitida pelos cães. Uma das etapas do desenvolvimento dessa doença é uma aversão muito grande que os indivíduos doentes têm de água, e classificou-se como hidrofobia, o indivíduo está hidrofóbico. Então a palavra hidrofobia acabou muito estigmatizada, então escolheu-se aquafobia. Aquafobia, que também é medo de água, só que agora nós estamos falando das pessoas que têm medo via de regra irracional, patológico, limitante, incapacitante de água, né? Tem pessoas que não gostam nem de andar de barco, não chegam nem perto, tem essa versão grande. Olha, gente, aquafobia é uma fobia que tem um parentesco muito grande com acrofobia, que é medo de alturas, medo de lugares altos. Por quê? Esse parentesco é um medo natural e instintivo da morte. Por que a gente tem medo de altura? Porque a gente tem medo de cair de lá. É isso. A gente tem medo que a gente caia e morra. E no caso da natação, no caso da água, também acontece isso. O indivíduo tem aquafobia porque ele tem medo de morrer na água. Quer dizer, esse medo da morte, ele é inerente ao ser humano e é relativamente natural. Então, até certo ponto, ter medo da água, que a gente eufemisticamente às vezes nós chamamos de respeito. Eu tenho respeito, não tenho medo, tenho respeito à água, né? É relativamente natural. Então há um parentesco nesse sentido com a acrofobia. É diferente, por exemplo, da claustrofobia. Lugares fechados, o indivíduo não entra em elevador, não entra em túneis, não entra em locais fechados, escuros, abafados, assim, aquela coisa irracional. A vida dele não está em risco ali, né? Ele não vai acontecer nada. Tem outras pessoas lá dentro, inclusive, via de regra, tem outras pessoas. No elevador, no túnel, no cômodo fechado, tem outras pessoas, mas ele não aguenta ficar lá. Então veja que a aquafobia, ela tem essa coisa de ter esse medo. Então tem desde o simples medo, o indivíduo que tem aquele medo especial da água, até a fobia. A fobia é uma coisa muito mais séria, uma coisa limitante, que agride a qualidade de vida do indivíduo, rebaixa a qualidade de vida do indivíduo. Então a gente tem que ficar alerta com relação a isso. Então a gente não deve desprezar o grau de aquafobia, porque até que a gente faça um diagnóstico correto, nós não sabemos. Nós não sabemos se o indivíduo é apenas um indivíduo meio receoso, que nunca aprendeu a nadar, então ele tem um certo medo, um certo receio da água, ou se o indivíduo é aquafóbico mesmo. Então a gente tem que ter muito respeito com relação a isso, até termos um diagnóstico preciso em que gradiente ele está. Esse vídeo aqui eu já aviso, eu estou falando tanto para alunos que têm esse tipo de medo, como para professores, viu? Eu vejo professores, às vezes, muito inábeis para lidar com alunos com medo, muito inábeis, pouco pacientes, pouco tolerantes, e eu acho isso um erro grande. Nós temos que nos especializar nisso, é o nosso meio, nós temos que nos especializar nisso. E vocês vão mais para o final do vídeo entender por que os professores de natação têm a obrigação de dar uma atenção para isso. Eu já vou falar nisso. Bom, de onde nasce esse medo irracional, esse medo fóbico da água? Ele pode nascer, ele vem de três fontes básicas. Em primeiro lugar, incidentes traumáticos com água. Quase afogamento, o indivíduo que passa por um quase afogamento, levou um susto, bebeu água. Pode ser uma coisa mais tranquilinha, apenas alguém que empurrou ele na piscina, numa parte funda, e logo alguém foi lá e ajudou.
Pode ser no mar, veio aquela onda inesperada, rolou na onda, tem todas essas histórias. Pode desde ser uma coisa mais assim, até um princípio de afogamento mesmo, que o indivíduo sai todo espumando da água, tem que ir para o hospital. Pode ser até uma coisa assim. Segundo fonte de aquafobia que a gente tem é o medo herdado. Tem pais e mães muito zelosos com relação à segurança dos filhos, que desde pequenininho ficam falando de água, não chega perto da água, cuidado, não vai se afogar, não vai morrer. Olha o que aconteceu com fulano, olha o que aconteceu com ciclano. Aí a mãe inventa umas histórias, olha aí tem tubarão, olha aí tem isso. Tem mãe que ainda faz isso, inventa umas historinhas assim. Então o indivíduo vai crescendo com isso e vai formando essa fobia de água, porque isso vem desde muito cedo, principalmente até os 7 anos de idade. A criança é muito suscetível a introjetar essas coisas que os pais colocam para ele, né? Os medos, enfim. Então essa é a segunda fonte que pode ter dessas fobias. E a terceira fonte dessas fobias também é pouca vivência, pouca experiência nisso. Crianças que foram criadas no interior, em lugares que não tem nem rio, nem lago, não tem corpos d'água nenhum, não tem mar, não tem praia, né, criados perto do deserto, onde não tem rio, nada, ela não tem nenhuma experiência. Quando ela chega e vê aquele marzão, ainda mais aquele barulho do mar, o rio, o barulho do rio, aquela piscinona, tal, aquela coisa grande que ele nunca viu, isso pode ocasionar também. Agora, o mais interessante que a gente precisa levar em conta é que essas 3 fontes, elas se retroalimentam, né? O indivíduo já pode ter tido um princípio de afogamento, alguma coisa e tal, e a mãe ainda fica falando, ó, faz isso que vai acontecer de novo, faz isso que dessa vez você vai morrer. Ou então o contrário, né? A mãe já está contando um monte de história, o indivíduo já tem um pouco de medo, vai para uma festa noite havaiana, na beira da piscina, sempre tem um engraçadinho, né? Sempre tem um besta para fazer isso, empurrar o sujeito na água, enfim, acontece esse tipo de coisa. Então essas 3 fontes de aquafobia, elas não são estanques não, elas se comunicam, elas se potencializam umas nas outras. Então muitas vezes o indivíduo nunca teve nada de grave, de muito grave assim, mas ele é aquela história, ele já era interiorano, já ouviu um monte de história da mãe, um dia alguém empurrou ele na piscina, ele ficou com trauma e ficou aquafóbico. Falou, pô, mas aquela empurradinha de nada, não foi só empurradinha, foi esse conjunto de circunstâncias que ocasionaram esse tipo de coisa. Tem gente que pode ter os aquafóbicos mesmo, os sintomas de aquafobia clássica mesmo, são sintomas típicos de ansiedade, viu, gente? A pessoa entra em pânico, hiperventila, taquicardia, hipertensão, sudorese, desmaio. Tem gente que se descontrola, chora, entra em descontrole emocional. Tem gente que fica mal, tem pessoas que brincam com isso, dão risada assim, e só tomam pé da situação e percebem a gravidade da coisa quando o aluno apresenta um desses sintomas mais graves, assim, né? Mais graves. É triste isso, né? Nós deveríamos respeitar esses medos, né? Mesmo aqueles outros medos que eu falei, acrofobia, claustrofobia, todas essas fobias, a gente deve ter muito respeito a isso, porque são pesos que a pessoa carrega, são fardos que a pessoa leva, e muitas vezes adultos chegam para nadar com décadas desse fardo. A gente tem que ter respeito por uma situação como essa, né? Rir, debochar, acho que não é por aí. Bom, como é que a gente enfrenta essa situação? Bom, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que só a decisão do indivíduo falar não vou carregar mais esse tipo de coisa e vou dar um jeito nisso, vou aprender a nadar, vou me adaptar ao meio líquido e tal, só isso já é uma grande coisa. Então, para você, adulto, que resolveu ir para aula de natação, tá morrendo de medo, tá triste lá, fazendo aula 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses e tal, tá desanimado,
você já está na frente de um monte de gente. Porque tem um monte de gente que está lá fora morrendo de medo. Não se dão ao trabalho, não tem a coragem que vocês tiveram de colocar uma roupa de banho, ir para uma piscina, entrar e enfrentar os seus medos. Né? Decidir-se enfrentar pelo medo é o primeiro passo para vencê-lo. Então vocês já estão de parabéns, só aí vocês já estão de parabéns. Agora, o indivíduo tem que ter essa conscientização, né, que isso já é o primeiro passo, e que são milhões de pessoas assim também. Então a segunda coisa que eu queria dizer é que o indivíduo não deve se constranger com isso não, ficar envergonhado, chegar na piscina, muitos adultos chegam e... Ai, essas criancinhas, 5, 6 aninhos, nadando que nem uns peixinhos, eu não faço... Mas você não teve chance, você não teve as oportunidades que elas tiveram, ao contrário, você teve experiências traumáticas que elas não passaram por isso. Então você não deve ter constrangimento, você tem que ter essa conscientização e manter-se com dignidade enfrentando os seus medos, porque as crianças vão ter os delas também. Não vão ter esse especificamente, mas vão ter outros, talvez até piores. Vejo jovens aí, 14, 15, 18 anos, com síndrome do pânico, não sai dentro do quarto. Tem jovem que entra embaixo da cama até. Conheci um caso de um jovem que não tinha crise, ele não ficava nem no quarto em cima da cama, ele ficava embaixo da cama. Então, decidiu enfrentar. Chegou lá, professor, eu tenho medo de água. Tenho medo de água, quero que você me ajude, quero que você faça isso. Fora isso, gente, o caminho básico é o caminho para qualquer fobia, que é exposição gradual e controlada ao estímulo aversivo. É isso. Superar fobias é isso. Quem tem medo de altura e precisa superar isso, tem que enfrentar as alturas indo aos pouquinhos, segundo andar, terceiro andar. Né? Quem tem medo de inseto, quem tem medo de lugares fechados e vai ter que trabalhar isso, vai ter que enfrentar isso, tem uma estrada que pega, que tem um túnel, vai ter que enfrentar. Então é essa exposição controlada. E isso, o fato de nós sabermos disso, é uma grande vantagem, porque a aula de natação se encaixa perfeitamente nisso. Olha aí o que eu falei, professores de natação, nossa obrigação de dar atenção aos alunos que têm aquafobia é exatamente essa, porque o caminho da aula de natação, aquela adaptação meio líquida, adaptação dos órgãos sensoriais, flutuação, aquele caminho gradual é um caminho de enfrentamento controlado, exposição controlada e progressiva ao estímulo aversivo. Portanto, a aula de natação é um ambiente privilegiado para isso. Privilegiado. E aí é que a gente entra. Então, bem devagarzinho. No meu primeiro vídeo, se vocês forem lá, entra no histórico do meu canal aqui, vocês vão lá no primeiro vídeo, eu conto a história do seu Jorge. História, não foi no primeiro vídeo não, acho que foi no terceiro ou quarto vídeo. Eu conto a história do seu Jorge. Se um adulto pode aprender a nadar. Vejam lá. A história do seu Jorge. O seu Jorge tinha aquafobia e eu enfrentei. Foi o primeiro aluno com aquafobia que eu enfrentei, então me marcou muito fortemente e eu conto essa história lá. Então, a gente vai enfrentando esse tipo de coisa. Então, aluno e professor tem que ser pacientes, tem que ser resilientes. O processo de desenvolvimento do aluno não é uma reta. Tem oscilações, tem dia que você está bem, tem dia que você não está, tem dia que você dá uma regredida, tem dia que você conseguiu até fazer um deslizamento segurando a pranchinha sem ajuda, aí no outro dia você está com medo, está inseguro, precisa da ajuda de novo. Mantenha-se. Mantenha-se. O cérebro humano ele vai trabalhando de formas que nem sempre se refletem na performance da gente. Nem sempre o que a gente consegue ou não consegue fazer mostra o que está acontecendo aqui dentro. Então nós, educadores, temos que entender isso, que as modificações todas que estão acontecendo no cérebro a gente não consegue ver. Nem sempre a gente consegue demonstrar tudo o que está acontecendo aqui. E temos que ter confiança, para não usar uma palavra fé, temos que ter fé de que a coisa vai dar certo, que a gente está enfrentando e que a coisa vai se resolvendo aos pouquinhos. E vamos indo, então professores e alunos devagarzinho, professor respeitando as limitações,
Cada aquafóbico é um aquafóbico diferente, tem limitações diferentes, não há uma regra. Vá devagar, tenha paciência. A fobia não é racional, não é consciente, não é racional, não tem nada de racional nisso. Explicar para ele que a piscina é rasinha, que não vai acontecer nada, não adianta. Não adianta. Ele tem que viver isso, ele tem que sentir isso. Ele tem que aprender aquela manobra da retomada da posição em pé, ganhar segurança para fazer isso. Primeiro você segurando na mão dele, depois ele segurando na pranchinha ou num espaguete, depois ele sem nada nas mãos, apenas abaixando a mão, ficando de pé, bem devagarzinho, dominando essa manobra, fazendo flutuação, rosto na água. Colocar, tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue. Tem gente que eu já passei para aluno meu exercício, pegar água e jogar no rosto. Eu conheci aquafóbico que tinha a maior aflição do mundo daquele silêncio que tem embaixo d'água. Ele põe o rosto na água, tudo bem, o ouvido está fora d'água. Quando eu pedia para ele bloquear a respiração e imergir, não pôr o rosto, imergir, que o ouvido entrava embaixo d'água, que fica aquele silêncio, ele levantava assustado. Medo do silêncio. Medo do silêncio. Então, é por aí que a gente tem que ir. E aí a gente vai resgatando. É uma coisa mais maravilhosa do mundo. É a coisa mais apaixonante do mundo, mais emocionante do mundo, você pegar um aquafóbico e transformá-lo em um nadador. Em um cara que nada. Um cara que se desloca. Entra na piscina, até de mergulhinho. Às vezes não entra de mergulho de cabeça, mas salta de pé. Pega a pranchinha, faz os exercícios de respiração, já faz um crawlzinho em apneia. Não tem sensação melhor que essa. Não tem. É muito emocionante. Eu, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. Eu passei por várias situações dessa. É muito bacana. É muito bacana. Então, alunos aquafóbicos e professores, deem atenção a esse processo. Esse processo talvez seja dos momentos em que nós, profissionais de educação física, nos sentimos mais úteis na vida de uma pessoa. Melhorando a qualidade de vida dela, a relação dela com a água, para a saúde dela, para ela aproveitar a piscina que ela tem na casa dela, na casa de praia, o mar que ela tem à disposição, uma casa de praia, uma piscina no condomínio, com os filhos, com os netos. É maravilhoso isso. Ela vem contando que ela fez isso, que ela fez aquilo, que ela agora brinca com os netos. É impressionante. Logo de início, pode acontecer... Se ela for a um psicólogo, tem aquafóbicos que vão a psicólogos, fazem acompanhamento, também a aquafobia é coisa séria. E os psicólogos até passam ansiolíticos, mas aí tem que ser psiquiatras, psicólogos que fazem esse tipo de coisa. Eu nunca tive um caso grave nesse nível. Só se o aquafóbico não me contou nada, o que pode acontecer, né? Mas eu nunca soube de nenhum aluno meu aquafóbico que tomava medicação ansiolítica. Mas pode acontecer. A medicação pode ser um coadjuvante importante. Coadjuvante. O que vai resolver o problema é a exposição controlada e progressiva ao estímulo aversivo que as aulas de natação dão. Eu vou colocar na descrição do vídeo um texto um pouco mais completo do que isso aqui. O vídeo está ficando comprido. E lá tem até algumas dicas para o indivíduo fazer uns exercícios sozinho, com alguém que ele confia, não precisa ir ainda à aula. Se ele quiser começar a perder, a quebrar essa neura assim, com alguém da confiança dele, antes de ir para a aula de natação, mas não precisa fazer isso, pode ir direto numa aula de natação, acho que dá para fazer isso, não tem problema algum fazer isso. Mas isso é uma coisa muito importante, afeta muito. Eu resolvi fazer esse vídeo porque tenho visto muito isso nos meus comentários aqui. E resolvi fazer essa abordagem. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha aqui, ativa o sininho, divulguem o nosso canal, continue divulgando, mandem suas dúvidas e sugestões, mandem suas críticas aqui, as suas observações. Boas sugestões, aqui eu tenho feito vídeo, tenho transformado em vídeo, esse canal já não é mais só meu, é de todos, porque eu tive que ir atrás estudar umas coisas aí que o pessoal me pede, eu vou atrás com a maior boa vontade, que serve para meu desenvolvimento pessoal também. Tá bom? Tchau, gente!